O futebol da PMP ganhou impulso a partir da década de 70. E nos 80 anos da PMP, vamos recordar algumas das passagens memoráveis desse esporte jogado pelos membros do Ministério Público Paulista. As partidas inesquecíveis, histórias, o futebol de ontem e o futebol de hoje, lembranças do passado com olho no futuro. Tudo começou com partidas informais de futebol e encontros do Ministério Público, como os seminários jurídicos e os Projus. Aos poucos, os times foram se organizando e disputando competições nacionais. A cada ano, os jogos acontecem em um estado diferente. Os troféus estão guardados em uma galeria na sede campestre da PMP. O primeiro torneio que eu fui foi aquele que aconteceu no estado do Maranhão, em São Luís. Foi a minha primeira experiência. E a partir de então eu não perdi nenhum dos torneios, porque eu me emociono muito nos torneios, sabe? Eu vibro com as vitórias dos nossos times nas várias categorias, não é? Eu participo do torneio de futebol na associação desde 1998, muito embora o torneio tenha se iniciado em 1996, se eu não me engano. Inicialmente no Paraná, depois em Santa Catarina, em 98 no Rio Grande do Sul, quando eu fui pela primeira vez e participei de todas as edições desse torneio, até então, menos uma. Aqui, infelizmente, o que ocorreu aqui em São Paulo há 2 ou 3 anos, que por questão de calendário não pude participar. Mas desde 1998 que nós participamos desse torneio, que é um torneio simplesmente espetacular para a instituição, porque é motivo de congraçamento, trocamos experiências com colegas de todo o país e tem sido de grande valia para todos nós, ao ponto desse torneio hoje fazer parte do calendário da própria CONAMP. Eu participo dos campeonatos nacionais desde 97, né? Eu ainda era promotor no interior, em Franca, quando me chamaram para participar do primeiro torneio no estado do Paraná. E apesar de nos encontros já me deparar com vários colegas que eu encontrei depois quando fui para São Paulo. Então a experiência do futebol me aproximou, me deu grandes amizades, né? E facilitou mesmo até o convívio com os colegas quando eu tive a oportunidade mais tarde de ir para a capital. Eu entrei em exercício, né? Eu tomei posse no MP em agosto de 2007 e em novembro eu já estava em São Luís participando do primeiro campeonato. Eu entrei em abril, já tivemos um torneio em novembro em Santa Catarina e eles já me chamaram e desde então eu estou participando. É uma experiência muito gratificante, porque fazer parte desse grupo, desse time, é um pessoal que já se conhece há muito tempo, que jogam juntos há muito tempo, e a gente chega novo, chega até um pouco ressabiado de entrar num time já formado, mas a recepção da galera foi a melhor possível, o espírito do grupo, a amizade, a união de todos eles, e recebendo a gente no último concurso, recém-ingresso na carreira e vindo jogar com eles pela primeira vez, foi maravilhoso. Então, fui muito feliz de fazer parte do time, do grupo, e um grupo vencedor, campeão, né? Todos os jogos marcam, tá? Mas o que mais marcou foi o último jogo em que o time do sênior conquistou o campeonato, né, que nós tivemos um gol do Salvador. Nós vibramos muito com esse gol do Salvador, porque ele merecia marcar o gol, porque o Salvador tem participado de todos, né? O Salvador é uma figura emblemática no futebol. Por igual não teria talvez 2 finais, as 2 finais que nós ganhamos nos 2 últimos anos no sênior. Posso sim destacar, foi no campeonato de 2016 em Santa Catarina, boa parte da equipe do sênior que já tinham tido grandes vitórias no passado e
e estavam há um bom tempo sem conseguir, né? Foi um campeonato que eu cheguei em muito boas condições, eu mais 2 ou 3 colegas que também passaram a disputar pelo sênior, e foi muito emocionante poder chegar à vitória naquele momento e ver a alegria de uma turma e o despertar de uma nova época de união do grupo, de participação, de envolvimento e de companheirismo mesmo, eu posso dizer. Quando surgiram os torneios nacionais, teve uma, como eu falei, integração muito grande dos promotores de justiça. Todos vão lá com todas as idades, porque nós temos um torneio que começaram com 3 modalidades, hoje são 4 modalidades, tem a Força Livre, o Master, o Supermaster, agora criou-se o Sênior, para nós velhos também termos chance de jogar um pouquinho. E esses torneios fazem com que a gente sempre se encontre com colegas do interior que não vemos normalmente, e também facilita porque não se fala de política. A gente brinca, cada um tem o seu lado político interno, cada um tem suas convicções, mas ali é só para São Paulo ganhar os torneios de futebol. Todo mundo tem essa vocação, todo mundo tem esse espírito e de muita confraternização, muita brincadeira, muito humor, todo mundo brincando com uma alegria, o que faz com que essa amizade fortaleça cada vez mais. Acho que a vitória mais marcante nesses anos todos, acho que foi a final contra o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, que nós ganhamos nos pênaltis. Jogo muito difícil e a rivalidade é grande entre São Paulo e Rio Grande do Sul nesse torneio. E acho que ganhar do Rio Grande do Sul, lá na casa deles, da forma como foi, nos pênaltis, acho que foi talvez a vitória mais doce, a vitória que mais me alegrou. Eu peguei o último pênalti, né, quando a gente conquistou esse título. Então foi, acho que uma das maiores alegrias ali dentro de campo foi essa. Pessoalmente, uma final em Porto Alegre, logo no começo, eu acho que foi em 2006 essa final, e que nós chegamos com um time bem desfalcado, né? E alguns amigos da categoria Master vieram nos ajudar na final, porque senão nós não teríamos time nem para entrar em campo. E o Rio Grande do Sul estava com um time muito forte, jogando em casa, tinha bastante torcida. Foi um jogo marcante, eles jogaram muito melhor que nós, mas nós conseguimos empatar no final do jogo e vencemos a disputa de pênaltis. Mas um campeonato que como desempenho pessoal eu guardo no coração é o de São Luís do Maranhão, que ali eu consegui, ainda jovem, né? Conseguia jogar com esses meninos de igual para igual. Eu iniciei em 98. Em 1998 tive a felicidade de já ser campeão, né, na categoria Master no Rio Grande do Sul. E participei, né, como disse, da última edição em 2017 e 2016 em Fortaleza. E esse jogo me marcou muito, porque eu nunca tinha me contundido em nenhum torneio. Ia lá bem preparado fisicamente, né? E nunca me machuquei. E ocorreu uma coisa curiosa nesse torneio. Com 5 minutos no primeiro jogo, eu tive uma lesão no ligamento colateral da perna direita, do joelho direito. E fiquei fora de combate. No primeiro jogo, só joguei 5 minutos, fora do segundo, fora do terceiro e simplesmente fora de combate. No último jogo, né, fizemos um aquecimento forte para iniciar o jogo da final. Eu coloquei o uniforme, fui para a beira do campo, torcer pelos colegas, dar força para a equipe que estava em campo. E as dores que eu sentia no joelho, elas deram uma boa recuada no aquecimento. E eu sinalizei para o técnico, olha, me coloca pelo menos nos últimos 5 minutos que eu preciso participar da final. O técnico, no segundo tempo, me convocou para entrar no jogo. E eu entrei. Entrei bem, fiz boas jogadas e tive a felicidade de fazer o gol do título. Então, esse campeonato para mim foi uma coisa mágica. Foi maravilhoso de ter participado dele
e ter sido personagem, né, ter sido alvo de uma lesão e achar que estava 100% fora do combate, mas o professor me deu a oportunidade de entrar no segundo tempo e eu fiz o gol campeão. Isso daí foi muito gratificante e me marcou muito. Eu reputo esse torneio como o mais significativo para mim, muito embora já tenha sido campeão em outros torneios, né? Como no Master, foi campeão 2 vezes, no Super Master 3 e agora no Sênior 2 vezes campeão e 2 vezes vice. Mas como disse, o do ano passado, 2016, foi o mais marcante por causa dessa peculiaridade. São 4 categorias que nós temos hoje, né? Força livre, idade livre, qualquer idade joga. Master, mais de 35 anos. Super Master, mais de 45. E Sênior, mais de 53. E antigamente havia apenas livre Master, depois se criou o Super Master. E na sequência se criou a categoria Sênior, conforme a necessidade, né? Os colegas vão ficando mais velhos e cada vez querendo participar, querem continuar participando apesar da idade, né? E isso é muito bacana, porque é importante a gente manter e dar espaço para todos que queiram participar e para gostar de futebol, para gostar desse ambiente, desse lazer, dessa diversão, realmente não tem idade. Então, essa divisão por faixa etária tem esse objetivo e a criação de categorias com idades para os colegas mais experientes também busca agregar, integrar e manter todos por o maior tempo possível dentro desse grupo do futebol. Com relação às categorias, eu sou ainda um resistente, eu ainda estou no Força Livre, né? A partir do ano passado é que eu fiquei mais no Master, porque essa garotada aí, ela acaba motivando a gente a treinar mais, a estar sempre bem para poder jogar esse futebol e participar lá com os colegas do Brasil inteiro. Passei por várias categorias. Antes havia menos categorias, né? Eram 2 no início e desde esse tempo eu jogava na categoria dos mais novos, né? Depois fui percorrendo todas as categorias, né? Com a idade avançando e hoje, com 55 anos, é a 3ª vez que eu disputo pelo Sênior, que é a categoria dos mais velhos. Eu estava falando com um deles, que é o Zé Reinaldo de Almeida, que foi o pessoal que nos chamou e que começou tudo isso, né? E ele, o Cossenzo, o Ismael, o Éder, até briguei com o Zé, precisa aparecer mais, né? Precisa voltar ao nosso convívio. Agora, um cara que a gente se espelha demais, assim, e é apaixonado não só pela qualidade, mas pela dedicação em prol de todos, é o Luciano, né? O Luciano é um cara muito inspirador para nós. O pessoal, tanto do Força Livre até o Sênior, vai tendo as nossas referências, né? O André é um que se dedica muito aos treinos e está no Força Livre, o Luciano, o goleiro. Então, mesmo no Sênior, o pessoal do Sênior vê eles jogando bola, é uma motivação imensa, né? Então, você vê pessoas que, além de ter uma carreira brilhante no Ministério Público e serem excelentes promotores, procuradores de justiça, ainda se dedicam ao futebol e ao time da PMP e que com seus 60 anos ainda dividem bola, correm, isso é motivador para a gente. Tem vários colegas que eu admiro muito aqui nesse time de futebol. Primeiro que a maioria dos meus melhores amigos estão aqui, nesse time de futebol da PMP. E, sendo injusto com vários, vou destacar alguns. Eu acho que um que merece ser destacado é o Dr. Ismael. Ele tem
já, se me falha memória, 68 anos de idade, e é um fenômeno. Ele continua jogando, fazendo gol, ajudando muito o time, correndo. Meu sonho é ser como ele quando eu chegar a essa idade. Deus queira que eu chegue lá. Dr. Salvador também, a forma como ele se entrega, como ele briga pelo time, como ele se empenha. Ontem ele veio até aqui lesionado, sem poder treinar, treinou muito pouco, ficou correndo, mas se trocou, correu em volta do campo e estava sempre junto com a gente. O outro que precisa ser destacado, o Dr. Leandro Lippe, que é para mim o melhor jogador de futebol do Ministério Público de todos os tempos, pelo menos desde que eu comecei a participar nesses 18 anos. E o André Luiz dos Santos também foi entrevistado aqui. Ele teve uma vez, quando nós jogamos um torneio em Belo Horizonte, que ele não podia jogar porque estava lesionado e ele tinha um compromisso no meio do feriado do torneio. Ele foi para Belo Horizonte, ficou assistindo junto com o grupo, voltou para o compromisso que ele tinha, pegou um avião, depois pegou outro avião, voltou para Belo Horizonte para assistir, tá junto conosco no restante do campeonato. Então são coisas assim que realmente até chegou a emocionar a gente, do tamanho do comprometimento, da amizade, da união e do prazer que todos têm de estar junto nessas competições e nos treinos e em tudo mais que participamos. Nós temos a diretoria, nos últimos tempos, por exemplo, o Coutinho, o Luciano, outras temporadas tinham consenso na associação com o presidente. Então, cada temporada nós temos sempre jogadores envolvidos com a diretoria da associação. E com isso, nós temos sempre um apoio muito grande, que é necessário para que possamos fazer esses torneios serem realizados e com uma facilidade maior, porque para procurar hotel, procurar algumas coisas mais baratas e bom, nós temos sempre quem faça isso na associação, que nos facilita demais. Teve a melhora técnica, porque quando eu entrei em 2007, poucos estados tinham técnico, né? O nosso técnico, por exemplo, era um jogador machucado. Então, com o passar dos anos, as equipes foram treinando melhor, contratando equipes de profissionais, tanto técnico como físico, né, preparadores físicos. Hoje, o nível de exigência aumentou muito, está muito mais competitiva, todo mundo leva mais a sério o campeonato, então a exigência hoje em dia é bem maior, a disputa é bem mais acirrada. A gente tem que sempre estar evoluindo, melhorando, se aperfeiçoando, mas eu acho que em time que ganha a gente não mexe muito, a gente tenta manter, tenta sempre agregar, trazer mais gente para estar junto conosco. A gente tem sentido uma dificuldade de trazer o pessoal dos novos concursos. Nosso time do Força Livre está envelhecendo e a reposição de peças não está sendo como a gente gostaria. Então, algo que eu gostaria realmente de fazer seria tentar algo para trazer o pessoal novo dos últimos concursos para participar. Então, vamos pensar em alguma coisa nesse sentido e espero que talvez muitos aí vendo esse vídeo, vendo o ambiente legal que é esse grupo do futebol, se interessem por participar. Do meu concurso já entramos em 3, eu, o Tomás e o Eduardo Querobim, nesse ano. E a experiência que nos traz é de convívio com colegas do estado inteiro e de diferentes estágios da carreira, né? Nos traz a possibilidade de fazer amizades, de nos unirmos. A gente sempre comenta que esse é um ambiente mais legal do Ministério Público, é um ambiente em que a gente não tem vaidades, discussões, divisões políticas, é algo que realmente
é muito prazeroso e nos une em torno de uma paixão que é o futebol. A gente entra novo na carreira, não conhece tanta gente assim, fica mais limitado ali na cidade que estamos trabalhando, né? Então o futebol teve esse papel também de interagir com outros colegas, outros membros do estado inteiro, em diferentes estágios da carreira, colegas mais velhos, mais experientes. E isso é muito bom, tanto do ponto de vista esportivo, como também da carreira, para fazer amizade e se integrar mais na família do Ministério Público, né? Vemos que nós estamos muito bem assistidos, né? Os treinadores nos motivam muito, nos fazem superar as dificuldades e com isso o grupo está ficando cada vez mais unido e entendendo que temos que nos envolver, temos que nos preparar dentro e fora do campo, cuidar do preparo físico, né? E mesmo do preparo técnico. E esse fim de semana, por exemplo, nós estamos aqui para aprimorar nosso futebol, manter o nosso desempenho, né? E cada vez mais buscar aproximação dentro do grupo, né? O meu grande sonho, agora a gente tem um projeto junto com o Carraro e com o Celinho, que são nossos treinadores, de trazer mesmo um conceito unificado da equipe de São Paulo, sem essa divisão de categorias assim, né? Então eu sou do Força Livre ou eu sou do Master, e eles definem quem que está em condições de jogar em cada categoria. E o meu grande sonho é que a gente consiga trazer para as outras categorias, para a Master, para a Super Master e para o Sênior, o padrão e o comprometimento e a garra da molecada do Força Livre, que realmente é uma molecada que sempre comparece nos treinos, que tem um padrão de jogo bem definido e que acaba mostrando sua força nas competições, né? Já são 11 títulos, dos quais eu tenho orgulho de ter participado de todos. Eu espero que continue, né? A gente está no momento em que a nova geração está um pouco difícil, né? De jogar futebol, de ter aquela infância mais apegada a esportes, isso por conta da tecnologia, de computadores, celulares. Então, tomara que isso com o tempo não acabe, né? Acho que a nossa função é essa, sempre tentar trazer colegas novos, de concursos mais recentes, para que o futebol ele continue firme e forte. Nós esperamos que o campeonato continue, porque ele é motivo de congraçamento, como nós falamos. Ele promove a união entre os colegas. O futebol tem essa mágica, né? Tem essa magia de congregar, de agregar, de aproximar as pessoas, de vencer algumas diferenças. E às vezes pessoas que têm pensamento diferente, atitudes diferentes, em razão do próprio futebol, elas se aproximam, elas se abraçam. E eu acredito que a continuidade desse torneio é muito bom, não só nesse sentido, mas como também para os relacionamentos humanos, para a troca de experiências, uma forma de conhecermos colegas de do Ministério Público de outros estados, podemos trocar ideias a nível de até questões funcionais. Isso daí é muito importante para todos nós e acreditamos que esse torneio deve permanecer. E se Deus me der vida e saúde, de poder ainda correr atrás da bola mais alguns anos, pode estar certo que estarei lá para botar a bola para dentro do gol. Espero que a gente consiga manter esse clima de amizade, esse clima legal, alto astral que existe nesse grupo, que a gente continue se organizando cada vez mais para, além desse ambiente de amizade, também ter bons resultados dentro de campo, né? Todos nós somos competitivos, a gente está aqui para isso, busca isso. Que cada vez mais gente venha. É um grupo bastante unido, mas não é um grupo fechado, sabe? Está sempre aberto para que novas pessoas venham. O Lúcio, que é do último concurso, faz parte do grupo, também foi entrevistado. Ele é um exemplo de que a gente está aberto e todos que quiserem participar, tiverem esse mesmo espírito, serão bem recebidos aqui.
e que essa família do futebol da PMP continue crescendo e se mantendo unida como é. E que a gente consiga levar essa união, essa amizade também para as nossas promotorias, para o nosso trabalho e prestar também um serviço cada vez melhor para a sociedade. A mensagem que posso deixar é que continuem fazendo e comemorando, porque a associação é o lugar de encontro dos promotores. E as realizações, os eventos que são patrocinados pela associação fazem sempre com que essa integração se fortaleça. E o Ministério Público de São Paulo, sendo o Ministério mais forte do Brasil, e a associação sendo uma das associações mais fortes do Brasil, é importante essa comemoração de 80 anos, mostrar a força que nós temos, a força que o Ministério Público de São Paulo tem e a força que a associação tem em nível brasileiro. Aniversário de 80 anos, nós promotores só temos a agradecer por tudo que a PMP faz por nós, nos defende e busca nos propiciar melhores condições possíveis para que a gente, no desempenho da profissão, tenha aquela tranquilidade necessária, né? A PMP, assim que a gente entra na instituição, já toma contato, e eu acho que não só é importante para ter um trabalho de defesa externa das nossas prerrogativas, de serviços auxiliares, mas é onde a gente consegue conviver em família, né? Então a gente vem para cá, traz as nossas famílias, e isso eu acho que une mais o Ministério Público. Eu acho que a PMP é isso. A Associação Paulista do Ministério Público continue engrandecendo os seus associados como tem feito até agora, né? Eu fico muito gratificado de pertencer ao Ministério Público e de fazer parte da associação. Fico lisonjeado com isso. Bom, como o mais novo membro do time, é muito gratificante fazer parte da PMP, como dito, 80 anos de história, e como mais novo ingressar nisso é de ser grato e também contribuir para que venha mais 80 de glória pela frente, né? E continuar jogando. E continuar jogando, com certeza. Eu espero profundamente que os colegas promotores de justiça do Estado de São Paulo continuem como vem desempenhando todos esses anos as suas atividades, suas funções com muito afinco, com muita dedicação, né? Agradecemos os colegas que lá de trás passaram para nós esse legado. Eu particularmente tenho procurado dar o melhor de mim no exercício das minhas funções, no engrandecimento da minha instituição, né, no engrandecimento da Associação Paulista do Ministério Público, e passamos também a mensagem para os novos colegas, os promotores que estão chegando, que levem em frente essa bandeira, que não esmoreçam diante das dificuldades e lembrem sempre que a nossa missão é servir a sociedade em detrimento dos nossos próprios interesses, e a sociedade espera muito de nós, não pensando nunca nos seus interesses pessoais, mas principalmente os interesses da sociedade, das pessoas que veem no Ministério Público como instituição criada constitucionalmente para defender seus interesses. E esperamos que os colegas que estejam, como repito, que entrem e interiorizem essa mensagem e levem à frente, né, levando o Ministério Público, defendendo as suas prerrogativas, de forma que possamos contribuir para uma sociedade mais justa e um país cada vez melhor. A Associação Paulista do Ministério Público, no meu caso, eu acompanhei muito o grupo de estudos e depois reuniões ligadas a futebol, levar familiares, e a PMP tem uma importância muito grande junto a muitos promotores. É uma pena que nem todos participem, mas a PMP tem uma importância muito grande nessa questão relativa à prática de esportes, congregando os sócios e familiares. Primeiro, externar aqui o quanto me alegra fazer parte da associação como diretor de esportes, o quanto eu considero importante o trabalho da associação para os colegas, não só para os colegas, para o Ministério Público como um todo e para a sociedade, e que
dentro do contexto aqui da minha área, da diretoria esportiva, que esses vínculos, essa amizade, essa união que a gente tem aqui nesse grupo do futebol, seja levado para toda a PMP, para todo o Ministério Público, e que nós possamos ser mais unidos. Eu acho que a gente vê muita divisão interna. Eu acho que todos nós, promotores de justiça, temos o mesmo objetivo, e acho que nós precisaríamos procurar cada vez mais os pontos convergentes para estarmos mais juntos e remando na mesma direção.